Irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Deus possa, segundo a oração do irmão Angélico, nos ajudar nessa hora. Que a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa do auxílio do autor. A melhor maneira de se entender um livro é com o autor do lado, né? Você sabe qual foi a intenção, com que propósito, em que momento foi escrito o texto. E nós temos o privilégio de todo o tempo nós temos o autor da Bíblia com a gente, né? Porque de fato o autor da Bíblia é Deus. Só que ela foi escrita através de seres humanos, mas por inspiração divina. E o que foi que ele usou do homem para inspirar o homem a escrever a Escritura Sagrada? A mente. É o único meio pelo qual Deus entra em contato conosco, é esse aqui, ó. Não, irmão, ele entra em contato conosco por intermédio da mão. Não entra. Ele entra por intermédio da mente. Porque a sensação que você tem na mão, a resposta vem por causa da mente. Quando a gente ouve, não, irmão, foi porque eu ouvi. Mas é porque vem a resposta do cérebro. Tem nervos no ouvido que se ligam com o cérebro e tem resposta. Não, irmão, eu vi uma obra maravilhosa da criação de Deus. Mas é porque tem uma conexão entre o nervo óptico e o cérebro. Tudo vai para a mente. A mente humana é o nosso tema de hoje. Na verdade, se a gente quisesse, poderia ir lá na ciência e você ia achar campo para estar que o ser humano não chegou nem em 1% direito e acha que já sabe de tudo. Mas a melhor maneira de nós entendermos a Bíblia é com o autor. E qual a melhor maneira de entender o corpo humano? Com quem fez, né? O Senhor fez o corpo, eu disse, como é que é aqui? Como é que funciona? E às vezes a gente só recorre para a ciência, né? Como é que funciona isso? Rapaz, eu estou perguntando para o povo que está estudando o corpo. Eu vou perguntar para o Senhor que fez. Ele vai revelar como é que é. Mas nós vamos focar hoje na questão da mente humana na Bíblia, Espírito e Profecia, tá? E o que é que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Vou começar com isso, depois eu volto, viu? Para ter ficado no começo isso. Salmo 139, versículo 14. É um texto que a gente cita bastante quando fala de saúde, né? Quando fala de corpo humano. Diz assim, o salmista Davi diz assim: eu te louvarei. Aí o Senhor podia perguntar, mas por que tu me louva? Você poderia dizer, pelo pão de cada dia, Senhor. Por mais um dia de vida, pelo ar que eu respiro, pela família que eu tenho, pelo teto que eu tenho para morar, até mesmo pelas dificuldades eu te louvo. Mas Davi tinha um motivo para louvar. E ele diz assim: porque de um modo assombroso, é assombroso que tem coisas na medicina que o médico diz, rapaz, aqui acabou para mim. Não me bote para resolver aqui não, que eu não consigo. Agora aí só um milagre. E milagre é coisa de Deus, né? Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso, assombroso no sentido de ficar assombrado e sair correndo, não. Assombroso é de espantar, de surpreender. E tão maravilhoso foi feito. E está lá no Gênesis dizendo que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Né? Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma, ou seja, eu sei muito bem. Mas olha o motivo por que Davi louvava a Deus. Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. O homem, por mais que estude, por mais que se juntem os maiores teóricos da ciência no mundo todo, não conseguem compreender perfeitamente o corpo humano. De toda a criação de Deus, essa aqui é a mais maravilhosa. De um modo assombroso foi feito. Davi falando de si. Mas falando dele, ele estava falando de todos nós. Como é que esse povo inteligente estuda e não chega ao fim disso? É porque Deus reservou certas coisas só para ele. Eu nunca vou ensinar para vocês como é que funciona 100% do cérebro, por exemplo. Pode ver. Todo ano tem um estudo, todo ano descobre uma coisa nova e nunca chega no final. Porque esse conhecimento Deus reservou para si. O tudo está com Deus. Você nunca vai achar ninguém dizendo, eu sei tudo. Não, só o Senhor. E naquilo que é importante para a nossa salvação, naquilo que é para o nosso benefício, Deus revela. Quando a gente busca em Cristo, Ele revela.
Ele disse, você quer? É para o seu bem, eu estou vendo sua boa intenção. Na frente nós vamos ver por que Deus revela para alguns e não revela para outros. Então nós somos feitos de um modo extremamente maravilhoso. E nós temos que estar conscientes disso. Para a gente não esquecer que nós temos um Deus para adorar. Lá no Grande Conflito, página 436, diz que o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus é pelo fato de que todo ser no universo deve a Ele sua existência. Eu tenho que saber que eu fui feito tão maravilhosamente assim para ficar inculcado na mente. Eu tenho que louvar a Deus, porque foi Ele que me fez. Filipenses 2,5. O que é que tem a ver com mente aqui, rapaz? Vamos ver. De sorte, está falando da humanidade de Cristo. O fato de Cristo, que era Deus, desde a eternidade com o Pai, se tornar um homem, e diz assim, de sorte que haja em vós, em vocês que estão lendo essa carta, o mesmo sentimento, o mesmo sentir. As pessoas falam de forma diferente. Que haja em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo Jesus. É assim que a gente se torna cristão. É tendo a mente de Cristo. Irmão, mas não é só a mente, mas começa por aí. Porque as obras, as palavras, elas vão fluir da mente. Nós temos que ter o mesmo sentimento que tinha Cristo. Para nós podermos ter a mente de Cristo. Ou alguém vai ter a mente de Cristo querendo ser maior? Não tem jeito. Satanás queria ser maior do que era. Queria uma posição que Deus não deu. E Cristo desceu abaixo de uma que ele tinha. Desceu do trono e foi até lá embaixo. Tornou-se um homem com carne humana pecaminosa e morreu. E Satanás tentou colocar-se no lugar que Deus não tinha dado. O que foi que aconteceu com ele? Caiu muito abaixo do que ele poderia imaginar. Então, tem que haver em nós o mesmo sentimento, o mesmo pensar, o modo de pensar, o mesmo espírito a guiar que guiava Cristo Jesus. Para que a gente possa realmente ser um cristão. Nós temos que ter o sentimento que Cristo tinha. O modo de pensar que ele pensava. A mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, quando nós passamos a pensar como Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Né? Porque o Espírito ele trabalha justamente aqui, ó, na mente. Não tem para onde correr. Isso aqui não é coisa nem para se discutir. Quando o Espírito vem trabalhar, ele começa na mente. É na mente que ele vai trabalhar, porque é da mente que procedem pensamentos, palavras, atos. Tudo vem daqui, ó. Por que o Senhor quer escrever a sua lei na mente? Essa é a nova aliança. Escrever a lei na mente. Aí o povo diz, irmão, mas é no coração também. Eu digo, mas o coração que ele está falando não é esse aqui não, viu? Porque esse aqui só bombeia sangue mesmo, fica só. O coração que está falando é aqui também. É o sentimento também. Entendimento, né? Há um testificar de um espírito para com o outro. O espírito de Cristo para com o espírito do homem. Há um testificar nessa questão. Então, quando o espírito de Cristo, juntamente com o nosso submerge no dele, né? Então, quando diz assim, nós temos a mente de Cristo, na verdade ali está dizendo nós temos o espírito de Cristo. Porque nós temos um espírito. Porque todo homem tem um espírito. Tá? O sopro que Deus deu fez o homem ser uma alma vivente. E realmente o sentimento, ele realmente tem que ser aperfeiçoado e santificado. O nosso, né? O de Cristo é santo. Né? Então, nós devemos nos santificar. Conforme está o apóstolo Paulo falando lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, primeira carta, diz que o mesmo Deus da paz, que é Ele que adentra em nosso coração, mas realmente começa aqui. Vos santifique em tudo,
de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento. Porque o nosso sentimento não é muito legal, não. Ele tem que passar por um processo. De forma que venha a haver um sentimento como houve em Cristo Jesus. Tá? De modo que o Deus da paz santifique em tudo e todo o vosso espírito. Todo o vosso espírito. E alma e corpo. Alma. A junção, né, do sopro com a matéria, o corpo. E o espírito, o sopro, que realmente deu vida a toda essa matéria da forma espetacular que o salmista viu. Então, o homem ele é composto corpo, alma e espírito. Porque nós temos que nos santificar nessas três. Agora eu lembrei de Alcântara, né? Essas três bases, essas três áreas, né? Corpo, alma e espírito. Romanos 12. Vou voltar bem para esse texto, porque o salmista disse que de um modo maravilhoso foi feito. Só que quando o ser humano foi feito, na pessoa de Adão, nós não tínhamos a tendência que herdamos, a tendência para o mal que herdamos de nossos pais. O princípio de Adão e Eva, né, que foi quem gerou toda a raça humana. Então, de um modo maravilhoso, Davi reconhece que foi feito. Só que o problema é que esse homem que foi feito, na pessoa de Adão, caiu em transgressão. E agora, todo ser humano que nasceu, já nasceu com uma tendência para o mal. Todo ser humano, todo, nasceu de mulher, é com tendência para o mal. Já acabou? Não está bom. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, eu vou citar o versículo 1 porque ele é interessante. Ele fala, no verso 1 ele fala do corpo, e no verso 2 ele fala da mente, né? Eles rogam-vos, pois irmãos, é um apelo, é tipo assim, pelo amor de Deus, ele fala isso, pelo amor de Deus, ele diz pelas misericórdias de Deus, para ficar mais fácil, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto de verdade a Deus é oferecer o corpo todo para Deus. Aí no versículo 2 ele completa, ele diz, mas não é só o corpo não. É como se Paulo estivesse falando isso. Mas não é só o corpo. É também, que às vezes a pessoa que é vegetariana pensa que já está salva, né? Sou vegetariano, faço exercício direto, estou salvo já. Cuido bem do corpo. Mas não é só isso. Paulo continua e diz, não se amoldem, não se coloquem no padrão do mundo. Ou seja, o mundo diz uma coisa, você vai fazer tudo que o mundo faz. Não se coloque no padrão do mundo. Não faça de uma forma para você se encaixar nos gostos do mundo. Mas transformem-se. Mas como é que eu me transformo, Paulo? Pela renovação da sua mente. A transformação vem como? Pela renovação da sua... Não é pelo corpo, não. Começa na mente. Eu posso fazer um monte de obra boa, eu posso cuidar do meu corpo como ninguém. Mas se a mente não estiver envolvida nisso, não tem fruto nenhum. Porque é na mente que você procede os objetivos. Qual que é o objetivo eu estou cuidando do meu corpo? Será que é para se aparecer, ficar fortão? Malhado. Né? Para dizer, pô, eu sou vegetariano. Não é o motivo certo, a mente não está envolvida nisso. Mas quando a mente é renovada, aquela pessoa que cuida do corpo, para oferecer um culto racional a Deus, vai realmente oferecer um culto racional. Porque ele sabe o motivo. Por que eu estou cuidando do meu corpo? Para eu poder oferecer ele para Deus. Porque Deus quer um corpo saudável. Deus quer um corpo no padrão que Ele criou. Ah, irmão, mas é impossível. Não é possível. Transforme-se pela renovação da mente de vocês e vocês vão ver a mudança. Mas começa aqui, ó. A vontade começa aqui. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar, essa versão é até mais esticadinha um pouco,
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente querendo entender a vontade de Deus, só que tem um problema. A mente não foi renovada. Não entende. Distorce tudo. Os textos mais simples que tem, distorce. Porque a mente não foi renovada. Não conhecem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a mente está no mundo. E querem entender as coisas do céu. O Senhor diz, não vou lhe dar a conhecer. Porque você não quer de verdade. Para conhecer as verdades de Deus, a mente tem que estar sendo renovada. E não é uma coisa que você, do dia para o outro, aconteceu, não. É um passo a passo. A gente herdou de nossos pais algo que é ruim. Tendência para o mal. Mas quando a nossa mente é renovada e nós somos transformados, aí os hábitos eles vão mudando. Lá na frente vai ter um texto maravilhoso. Para o homem santo, tomar uma decisão em favor do direito é instintivo. É quase que automático. Porque ele criou o hábito, não é porque... pronto, mudou não. É porque ele criou o hábito de obedecer, que quando vem uma decisão, ele não precisa de muita discussão não. De imediato ele discerne, ó, isso aqui está errado. Eu enxerguei aqui, eu tenho um detalhezinho aqui que fugiu. Porque a mente foi habituada no caminho do bem, no exercício da vontade para o santo. Foi? Mente aguçada, né? Percepção aguda, né? Entenderam? Então, para nós experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que ter a mente renovada. Tem gente que não acha a vontade de Deus agradável, não. Você sabia disso? Você disse, há pouco eu queria fazer desse jeito. É tão bom assim. Por que o Senhor não deixa? Não é agradável. Mas quando a mente é renovada, aí você diz, agora eu entendi. Rapaz, nem que é bom mesmo. É assim, para nós termos a mente renovada, para nós termos a mente renovada, nós vamos ter que exercer ela, né? Porque se nós não exercer, não tem como ela ser renovada. E como é que nós vamos trabalhar com a nossa mente para que ela seja renovada? Estudando a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus. Quando nós estivermos em lugar, numa audiência, em tortura, que vai acontecer isso. Ninguém sabe com quem, né? Mas vai acontecer. Não tem como você ter um relatório pronto ali para você saber o que vai dizer, não. Vai ter um discurso. Você vai ter que ter estudado a palavra de Deus para que na hora certa, na ocasião certa, o Espírito Santo possa trabalhar na tua mente e possa trazer as palavras certas para aquele momento. Você pode ver, às vezes você está conversando com um amigo seu que não é da sua fé, mas quando você conversa com ele, vem na sua mente uma passagem bíblica, uma mensagem bíblica. Quer dizer, se você não tem estudado, como é que o Espírito Santo vai trazer na sua mente a lembrança daquela mensagem, daquela passagem? Então, é importante a questão da mente, porque é o que Satanás tem buscado, né, fisgar do homem, é a mente. Porque ele não conhece a nossa mente, ele não lê, na verdade é isso, ele não lê a nossa mente. Ele deduz algumas coisas, né? Quando nós estamos fazendo uma oração em silêncio, ele fica aterrorizado, né? Querendo saber o que estamos falando com o Senhor. Então, eu quero frisar isso aí na mente, a importância, não sei se tu vai falar mais na frente, a questão de nós estudarmos a palavra de Deus. Porque é através dela que a nossa mente vai se renovando cada dia, se tornando a mente de Cristo. É verdade.
queria ressaltar a questão, como foi dito aqui do não, a mente ela tem que ser exercitada de forma constante, porque a mente corre o risco de ser atrofiada. Assim como o corpo físico também, se não for devidamente exercitado, os músculos tendem a se atrofiar também. Então, tudo é uma questão de exercício. Agora, o que eu queria ressaltar é que Paulo, no verso 2 de Romanos capítulo 12, eles apenas jogam um maior ênfase no que já foi dito no verso 1. Por exemplo, aquela expressão no final que ele utiliza, o racional também envolve a mente, que envolve racionalidade, que é uma particularidade do intelecto, e o intelecto é um subproduto da mente, então está tudo envolvido aí. Então ele faz um link entre corpo e mente, né? Como nós sabemos, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, e portanto ele é um ser integral, ou seja, corpo, alma e espírito, ou seja, é uma pessoa só, que possui essas três particularidades, portanto é indivisível, né? Agora, essa questão da mente é muito importante, porque a mente é a sede de controle de todo o nosso organismo. Ele quem envia todos os comandos para que o organismo funcione de forma adequada. Agora, eu acho interessante aquela passagem lá de Paulo, quando fala que nós fomos formados de forma assombrosa e maravilhosa. Se você imaginar, por exemplo, parte física do cérebro, como ela está intimamente acoplada ao que chamamos de consciência. O que é a consciência? Ainda hoje, a ciência não conseguiu resolver essa questão. Eles não sabem e não têm ideia do que vem a ser a consciência, ou como ela está ligada com essa parte da física cerebral. Como é que funciona esses dois itens aí? Questão muito importante. Agora, para que eu receba a presença do Espírito em minha vida, eu tenho que manter desobstruída as conexões pelas quais o Senhor se utiliza para entrar em contato com o ser humano. Então é nesse sentido que Paulo diz que a mente tem que ser renovada, porque toda a mente humana é corrupta. Pós-pecado, toda a mente humana passou por um processo de corrupção. Por isso há essa necessidade de ser renovada para que retornemos ao Criador, né? Para que retornemos à perfeição, como foi lá no período de Adão e Eva. Verdade. A nossa santificação tem que ser completa, né? Quando fala da renovação da mente, significa dizer que o resto vai ser renovado, né? Porque sem uma mente renovada, sem pensamentos puros, não podemos ter palavras e ações puras. Porque se nós acalentamos pensamentos negativos, nunca vamos chegar à santificação. Mas, quando a nossa mente é renovada, pode vir o pensamento que vier, ele não adentra, fica do lado de fora, ele bate e volta. Isso eu entendo como renovando, né? A nossa vida deve ser renovada em Cristo Jesus. Quando nós estivermos assim, nós estamos com a mente de Cristo, uma mente totalmente renovada. E agora nós podemos falar, podemos agir, e o nosso testemunho será verdadeiramente o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Quer tocar no ponto que o irmão Ginelli comentou, que de fato
assim como o corpo precisa de alimento para ficar em pé, para exercer as suas funções adequadamente, a alimentação para o corpo é importante nesse sentido. Para você ter unhas fortes, para você ter uma pele saudável, não ter uma pele ressecada, uma pele maleável, essa pelezinha molinha que você pega assim, você tem que comer certo tipo de alimento. Para você ter o seu fígado funcionando bem, tem certo tipo de alimento. Para a visão estar boa, tem certo tipo de alimento. Da mesma forma, não estou falando aqui no sentido físico da mente, tá? A parte física entrou nessa questão da alimentação física. Mas a mente em si, ou seja, aquela que a gente usa para pensar, ela precisa de um alimento ainda superior ao alimento físico, que não é dispensável nesse caso. Mas, como o irmão citou bem, a palavra de Deus é a única que pode tornar a nossa mente afiada o suficiente para exercer bem o seu trabalho. A gente pode comer bem, como a gente falou da questão de algumas pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, mas querem cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente. Mas ainda assim, tendo uma mente boa, para eles entenderem a Bíblia, eles não conseguem. Porque já entrou na esfera espiritual. Jesus Cristo, quando ele diz, não só de pão viverá o homem, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo, né? Porque a nossa mente não precisa de pão não, mas o pão espiritual, o pão da vida, o pão do céu. Então a nossa mente sem o pão do céu, o homem não vive mesmo não. Assim como o corpo precisa do alimento literal, a nossa mente precisa de um alimento espiritual. Porque espírito se alimenta de algo espiritual, né? Nossa mente precisa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós morremos espiritualmente também. Então aí morre depois o corpo, morre tudo, hein? Fica literalmente salário garantido aí a morte. É por isso que nós devemos, em Cristo Jesus, viver o ser todo, né? O corpo, a alma, inclusive a mente. Só para dar uma ênfase, não tem como a sua mente ficar na máxima capacidade sem a palavra de Deus. Não adianta, pode comer o alimento dessa terra melhor que tiver, porque senão essa comida bem aqui, ela vai resolver seus problemas mentais, vai ajudar em tudo, mas só fala do lado físico. Do lado espiritual é só a palavra de Deus. Como a gente falou no começo, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa do autor dela junto. Para a gente poder compreender como é realmente o funcionamento do corpo humano, a gente precisa do Criador do corpo humano. E para a gente entender como é que funciona bem, como é que a gente pode usar nossa mente ao máximo, nós precisamos também da orientação do Criador. E Ele nos dá a sua orientação por meio da palavra. Ele diz, faça isso, não faça isso, pense nisso. Aqui na frente, ó, isso é o texto. Colossenses 3:2. Filipenses 4 eu já leu, se alguém pensou. Pensai nas coisas que são de... Quem está dizendo isso? Vamos dizer, foi Paulo, obviamente, foi Paulo que escreveu a carta. Mas quem inspirou foi o Senhor. Então eu posso dizer, o Senhor disse por intermédio de Paulo, né? Pensai nas coisas que são de... Pensai nas coisas que são de cima. Assim, vocês estão alimentando o Espírito. Assim vocês estão fazendo com que a mente de vocês se alargue, não fisicamente, viu? Espiritualmente, ela vai crescer em capacidade de entendimento. Diga uma coisa, sabe ver alguém ser reconhecidamente inteligente sem estudar? Não. Ele tem que bater cabeça. Sabe o que a irmã diz? Vou aproveitar e indicar um livro para os irmãos. Mente, caráter e personalidade, especialmente volume 1. Ela diz, a pessoa tem que, na minha linguagem, viu? Tem que bater cabeça, meu filho. Quer entender as coisas de Deus? Tem que bater cabeça, tem que pegar o texto, não entendi. Vai no outro, vai outro. Vai orar, volta, vai no outro, vai pesquisando. Se eu não conseguir, não. Tem que trabalhar ali, vou trabalhar ali, voltou, depois esse texto aqui, e vai em outro, e vai
Porque às vezes a gente pega o quê? Pega o texto, achou difícil. Eu acho que é assim. Deixa a Bíblia. Pronto. Não, é desse jeito, desse jeito. Amém? Amém. Vamos embora. Não. A Bíblia diz que a nossa mente, ela vai se alargando na sua capacidade de entender as coisas de Deus quando a gente, entre aspas, força ela. A irmã usa essa palavra. Força a mente. Você bota o que, rapaz, como é esse texto? Senhor, não estou entendendo. Vai orar, volta de novo, Senhor. É um texto que fala desse assunto bem aqui. Deixa eu ver ali, esse texto. Vou juntar. Agora deu para conectar. Estou entendendo agora, mas falta um pouquinho ainda. Porque a nossa tendência é ler. Passa a página. Irmão, leu quanto livro? Rapaz, já li 30. Diz alguma coisa sobre eles? Não lembro. Porque não for somente para entender. Essas pessoas aí que descobrem inventar a lâmpada, inventou não sei o quê, passaram foi tempo. Num detalhezinho de nada. E às vezes a gente quer entender as coisas de Deus e quer só passar o olho em cima. E já se acha o bom, já é o ser humano mais inteligente da Terra. É só olhou e entendeu. Não. A gente precisa colocar na nossa mente, Senhor, isso aqui é coisa tua. É para alimentar a minha mente. Sabe quando a gente come? A gente passa um monte de tempo com fome? Pode ser arroz branco. Não fica uma delícia. Né? Você passar assim 2 dias sem beber. Quando você bebe água, parece melhor que qualquer suco. Né? Assim também temos que ir nós a palavra de Deus. Sim, isso aqui é maravilhoso demais, Senhor. Chegar cá com aquele prazer. Quando você pega, quando você entende, não sei se aconteceu isso com vocês, eu creio que já. Você pega um texto e entender, você dizer, Senhor, e é isso. Que já aconteceu com alguns irmãos aqui. Você pegar um texto que ainda não tinha entendido e olhar para ele assim, o Senhor, eu vou dizer, agora eu entendi, rapaz. Aí você disse, rapaz, é tão simples. Mas é porque o Senhor ajuda a entender. Se você for sozinho, você fica nadando no raso. Eu disse, afunda um pouquinho. Lá embaixo tu encontra o ouro. Ao pensar nas coisas de cima, nós estamos mergulhando fundo. A irmã te diz, mergulhe fundo. Não fica nadando só no raso, não. Nesse mergulho aqui pode ir fundo, viu? Nas águas literais não pode se afogar, não. Mas aqui, mergulha fundo. Você lá embaixo tem ouro. Vai no fundo. Irmão, mas toma tempo, rapaz. É bater cabeça demais. Vale a pena. A irmã te disse que resolver as coisas do dia a dia. Tem gente que quando vê um problema para ele resolver, ele diz logo assim, ó. Não, deixa pra lá. Mas diz, pega. Resolve. Bota a cabeça para funcionar. Como é que resolve isso aqui? Não é fugir do problema, não. Nem existe. É ir lá, olhar e dizer, rapaz, eu vou resolver, em nome de Jesus. Senhor, me ajuda aqui que eu vou. Provavelmente vai funcionar. Mas o Senhor diz, ó. Pensai, coloca a sua mente nas coisas que são de cima. Irmão, meu trabalho não é de cima, não. Eu trabalho como carpinteiro. Então eu vou parar de pensar nisso. Não está falando isso. É nas coisas que são mundanas. Nas coisas baixas da terra. As coisas vis. Coisas impuras. Para ficar melhor esclarecido. Coisas impuras. Irmão, meu trabalho, gente, quando o Senhor criou Adão e Eva, não deu trabalho para ele, não. Deu trabalho coisa de cima também. É isso. Se não for um trabalho impuro, né? Nós precisamos, na verdade, ter uma mente pura. Mas não é o Espírito que vai purificar a tua mente? Lógico que nós vamos recebendo nos dia a dia o Espírito de Deus e ele vai nos guiando. Mas o Senhor de Deus não vai ser colocado na mente, na testa de homens ou mulheres impuros, com pensamentos maus, não, pensamentos ruins. Todo mau pensamento deve ter sido vencido. Isso significa dizer o quê? Que esses pensamentos maus vencidos são para aqueles que pensam nas coisas lá do alto, porque só essas coisas vai dar poder para vencer. A irmã White, ela diz algo semelhante em Mente, Caráter e Personalidade, né? Lá no volume 2, na página 789. Ela disse que nós precisamos continuar olhando as grandes e preciosas coisas, que são essas coisas aí, ó, que o apóstolo Paulo falou. Grandes e preciosas coisas.
devemos continuar olhando, porque tem que haver um exercício, aquilo que o irmão falou. Nós vamos exercitando, nós procurando repetir os atos, né? Repetir até se tornar um hábito. É se repetindo que você vai tornar um hábito na tua vida. E é através desse hábito que tu forma o caráter. E o caráter tem que ficar perfeito, seja na mente, no corpo ou na alma. Então, você inteiro. Pensando nas coisas lá do alto. O que diz aqui, só para nós completar aqui a ideia aqui que foi dada, né, pela irmã White, inclusive no comentário, a pureza são chamados de as coisas preciosas e grandes, né? Que essas aí. Pureza é lá do alto, glória é lá do alto, poder é lá do alto, bondade é lá do alto, a afeição e o amor é lá do alto. Esse Deus dá pra gente, Ele nos concede, né? E assim, contemplando, nossa mente se fixará nestas coisas, tá? De interesse eterno, claro, de tal modo que não teremos nenhum desejo de achar defeito nos outros. Porque quando nós estamos caçando defeito nos outros, isso é coisa de baixo. Tem que ser vencido. Garifando defeito. Então, por exemplo, devemos estar arrancando de nossos pensamentos, porque o pensamento vem, assim como um passarinho pode passar perto da tua cabeça. Tu não pode proibir. O pensamento vem, tu também não pode fazer nada. Mas quando ele vem, aí só tu aceita se tu quiser. Porque o passarinho só senta na tua cabeça se tu quiser. Então o que acontece? Então nós devemos estar arrancando de nossos pensamentos todas as ervas ruins. Então se Deus ser colocado em nossas testas, todo pensamento ruim tem que sair, que são as ervas ruins, né? Por exemplo de erva ruim, murmuração, tem que ser arrancado. Enquanto minha mente tiver com essa ideia de estar murmurando, é uma erva ruim, tem que ser arrancada. E daninha, que deixa É uma erva daninha, bem daninha, né? Murmuração, né? E outro exemplo, crítica. É outra erva daninha. Tem que ser arrancado. Quando eu estiver cuidando da vida alheia. Pois é, eu não estou dando conta nem da minha, né? Então é aquela história. Quando você for falar uma coisa, você fala com base na lei do testemunho. Se alguém você vai falar alguma coisa que alguém tem algum defeito, fale a palavra de Deus. Alguém que está ouvindo ela vai dizer se é para ele ou não, se vai achar que deve mudar ou não. Ele também tem um pensamento dele, cada um tem o seu pensamento. De forma que todos os filhos de Deus vão ser como se fosse com uma mente só, um pensamento só, porque o pensamento e a mente é de Cristo. Amém. Glória a Deus. Filipenses 4:8. Quando a gente fala de pensamento, geralmente é o primeiro texto que vem na mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. Nobre não é coisa de rico, não, porque eu já falei, é nobre, porque tem sangue azul. Nobre é coisa de cima, coisa elevada, coisa do alto. Os pensamentos de cima ali, de Colossenses 3:2, é nobre. Tudo que for correto. Tudo o que for puro. Tudo o que for amável. Amor bíblico, não é o amor erótico, o amor humano. Você pode dizer assim, não, um homem com homem, rapaz, é amor, né? Mas não é amor bíblico não, isso aí não cabe não, viu? Tudo que for de boa fama, mas o padrão é a Bíblia, viu? O mundo não. Tem muita coisa que é de boa fama aqui, viu? Se houver algo de excelente, pelo padrão da Bíblia.
nem as vossas excelências do mundo. Ou digno de louvor por Deus. Não é pelo mundo, não. Que a gente nem irmão, mas aqui no mundo isso aí tem boa fama. Quem anda defendendo aí os casamentos homossexuais aí tem boa fama, então. Não. A boa fama é que vem da Bíblia. Vamos colocar o padrão certo. O padrão é a lei de Deus, não é a lei do mundo, não. Pensem nessas coisas. Irmão, o que eu não devo pensar? Ao contrário. O que não for verdadeiro, o que não for nobre, o que for baixo, o que for incorreto, o que for errado, o que for impuro, pelo padrão da Bíblia, vamos lembrar. A Bíblia diz, isso aqui é bom, pense. Isso aqui não é bom. Vê o pensamento, como a irmã falou, vê o pensamento, passarinho, você fica nem que fica toda hora, ó. Sai. Que tem uns passarinhos que é existente, né? Pensamento vê você sai. Não canse não. A vida eterna, a morte eterna estão ali. Você desistiu, o inimigo disso aí, pronto. Tem pensamento que é insistente. Falar que o joelho seria um tiro isso aqui, que nem É isso. Então tudo que é bom pelo padrão bíblico, correto, amável, de boa fama, justo, puro, esse deve ser o nosso pensamento. Se nós queremos formar uma mente transformada, ao contrário do padrão do mundo, nós temos que pensar nas coisas de cima. Interessante que é o mesmo apóstolo Paulo fala isso, por inspiração divina, porque ele sabe a importância da mente. E foi o mesmo Paulo que disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, pensamento. Na nossa mente, nós temos áreas responsáveis pelas decisões racionais, concretas e decisão abstrata, ou seja, raciocínio, razão e emoção, é tudo aqui. Porque o pessoal tem tendência de pensar que é o sentimento, né? Para colocar eu te amo, bota um coraçãozinho, né? Esse coração aqui não faz nada, é só para bombear sangue. É aqui que tem razão e emoção. Aí não pode ter emoção, não pode ter emoção. Santificado pode. Sentimento pode sim. Eu não posso ser guiado por um sentimento que não é santificado. Aí vai confiar no seu sentimento. Morte. Da sabedoria. Porque a Bíblia é muito clara quem é a sabedoria de Deus, né? Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, né? Então, o próprio Jesus Cristo é a palavra. E o próprio apóstolo Paulo diz que o que nos torna sábios para a salvação é a palavra, é Cristo, tá? Ele nos torna sábios para a salvação. Mas o mundo tem uma sabedoria, né, que eles acham ser realmente sábios, e na verdade é pura loucura para Deus, né? Muitos homens formados, né, doutores, no meio religioso, no meio civil, você observa que são homens de muito saber, né? Mas que tipo de saber é esse que lhes tornaram sábios? Foi a palavra de Deus? Não. Então, essa sabedoria terrena, o apóstolo Tiago, ele até diz o seguinte, né? Lá em Tiago 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. A que vem do alto, ó, essa aí. Se aparece algum homem, alguma autoridade na terra, com pensamentos verdadeiros, ideias verdadeiras, nobreza de pensar, de falar e de agir, agindo de acordo com a retidão, com aquilo que é correto, entra no tudo que é correto. Isso aqui não procede de homem. Se algum homem procede assim, é porque vem lá do alto. Agora, a terrena é diferente, veja só. Então, se alguém aparece com o trabalho da mente, da voz e das ações com pureza, vamos pensar nisso. Porque isso é lá do alto. É a palavra de Deus? É a verdadeira sabedoria? Essa é a sabedoria lá do alto. Quem quer sabedoria, peça a Deus.
Agora, a sabedoria que não vem do alto, essa diz Tiago: é terreno, é animal e é diabólica. Essa nós não queremos. Vamos pensar dela. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Tá fazendo frio. A maior sabedoria, a maior força e a maior riqueza que nós temos é essa aqui. Ó. Vamos ver? Eu vou chamar de apóstolo. O profeta Jeremias diz assim, inspirado por Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Está falando sábio segundo os homens. O cara ali é mestre em direito, é doutor, é PhD, THM, THD, inventa um monte de T com P e vai pra frente. Essa é a palavra de Deus. Né? Aí diz, rapaz, esse homem, ó, sentou. Já percebeu como quando um homem desse chega, todo mundo fica caladinho. Mas não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte. Como é que tu conseguiu isso, ó? Isso aqui, ó. Esse bracinho aqui, ó. Consegui, foi com o meu suor. Não entende dizer assim? Aqui, ó. Foi com o meu suor que eu consegui. Sou. Nem se glorie o rico na sua riqueza. O sábio pode ficar demente. O forte pode ficar fraco. O rico pode perder a riqueza. A traça pode engolir. Ladrão roubar. Ladrão roubar. Isso aqui pode ser perdido. Pode sim, meu filho. E é fácil. Pense. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Rapaz, mas tu não tem dinheiro. Tu não tem nenhum título. Tu não é doutor. Nem formado tu é, moço, para começar. Não tem nenhuma formação de nada. Tu é formado, terminou pelo menos no ensino médio. Para tu poder conversar comigo. Ele disse, não, mas eu tenho conhecimento que não tem. Qual é? Conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. E que faz beneficência, juízo e justiça na terra. Amém. Não tem riqueza, não tem força e sabedoria que supere isso. Os homens vão suar, vão estudar anos e anos. Vão se formar em PhD e um monte de coisa aí. E vão dizer para você, rapaz, não tem nada, rapaz, não tem dinheiro, não tem título, não tem força, não é nada. Mas você pode dizer, nem que você diga para mim, diga para si mesmo pelo menos, Senhor, mas eu tenho uma riqueza que essa aqui o ser humano nenhum supera. Porque te conhecer tem riqueza maior do que conhecer o Senhor. O que adianta ter título, ter dinheiro? Você pode ir rico, não sabe nem o que é que faz com dinheiro. Tem seres humanos aí que é bilhões, menino, que ele falou que ele quiser assinar para outra assim, entre aspas, o que ele quiser, viu? O dinheiro aqui tá aí. Comprou uma ilha, compra empresas de uma vez, mas não tem esse conhecimento. Se orgulham de coisas que passam, porque está aqui hoje vivo, rico, forte e sábio. E amanhã, quem sabe? Fica por si. Salomão diz, aí você pega e gasta tudo. E aí? O que adiantou? E nós, com esse conhecimento, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós podemos alcançar a vida eterna com ruas de ouro e cristal. E rapaz, lá na cidade de Santa tem ouro e cristal. Que o ser humano sem Deus, se ele tem uma mente saudável, corpo saudável, de uma hora para outra esse corpo pode mudar, pode se perder, dar um treco no coração, na mente ou em outro órgão do corpo, e ele sem Deus vai se perder. Não tinha conhecimento de Deus, não foi sábio segundo as coisas que vêm do alto, se gloriou nas coisas da terra, as coisas animais e diabólicas,
e deixou aquelas coisas lá do alto que lhe era útil, não só para a vida presente, mas a futura e eterna. E aí com isso pode dar um problema, que há pessoas saudáveis, que gostam inclusive de fazer exercícios físicos e tudo mais, a pessoa saudável, bonita, todo o corpo, e de repente, em questão de segundo, apaga. Então, o salmista reconheceu que a obra que Deus fez é realmente espetacular. Precisamos valorizar isso. Mas em Cristo Jesus. Amém. Encerrar com esse texto aqui. Hebreus 8, versículo 10. Esta é a aliança, a nova aliança, de que tanto o pessoal fala, que nós estamos na nova aliança. O povo diz? Não, nós estamos na nova aliança. Né? O que é a nova aliança, meu filho? É a graça, eu digo por isso. Mostra o texto. Na Bíblia, na regra de fé. Esta é a aliança, de que o povo tanto fala, nova aliança. Isso ele diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente. Eu vou colocar minhas leis, que estavam em tábuas de pedra, na mente do povo. Na nova aliança é assim. Na antiga aliança ali estava em tábuas de pedra. Na nova aliança eu vou colocar a lei na mente. Eu não vou obrigar ninguém, não. As pessoas que forem rendendo somente ao Senhor, o Senhor vai escrevendo a sua lei. É por isso que eu falei aquele texto que ela cita, instintivamente a pessoa toma uma decisão, porque ela formou o hábito. Você está escrevendo a lei na mente dela. Quando vê um detalhezinho, ela diz, opa, isso aqui é errado. Tem uns que o mínimo detalhezinho tem que ser um estudo de meses e meses. E a pessoa ainda discute. Mas quando a verdade se torna um hábito, quando fazer o que é direito se torna um hábito, o tomar a decisão também se torna um hábito. É assim. Não é desse jeito. Essa é a verdade. Tem algo muito profundo desse texto aí. Então, porei minhas leis na sua mente. Por que o Senhor não diz eu colocarei as minhas leis no seu fígado? É porque é do coração, da mente, essa partezinha aqui, na mente, que vai proceder pensamento, palavra e ato. Quando o Senhor muda a fonte, não adianta você pegar um copo de água de uma fonte amarga, pegar e adoçar. Ou melhorar aquela água ali do copo. Adianta? Se você beber aquele instante, vem o outro, pega, tá amargo. O outro pega, tá amargo. Tem que se mudar a fonte. Ah não, mas eu vou mudar só essa palavrinha aqui, mas outras palavrinhas virão. Você já percebeu que tem pessoas que dizem que se converteram, mas as palavras não mudam? É porque a fonte não mudou. A lei não está sendo ainda escrita na mente. Quando a lei vai sendo escrita na mente, os pensamentos vão mudando, vai se tornando em palavras diferentes e em atos diferentes. É por isso que o pessoal diz assim, não, mas o Senhor quer o quê? O coração, irmão. Deus só quer o coração. Mas o coração que ele está falando é esse aqui, ó. Coração, mente. Ele quer residir aqui para ele poder mudar tudo. Porque é do coração que procedem os adultérios, as prostituições, a avareza, o ódio, o rancor. E o Senhor quer escrever a lei ali para mudar tudo que sai dali. De onde saía só coisa amarga, sair coisas boas. E o sentimento, ele tem uma ligação profunda entre mente e coração. Porque Jesus Cristo mesmo diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas realmente essa ligação é muito grande, né? Porque Jeremias ele fala para levantar não só as mãos, mas ele manda levantar outra coisa, você lembra? O coração. Porque a questão do sentimento que é agradável a Deus é esse sentimento que é lá do alto. Um sentimento que agora, através da mente,
coliga o coração e esse sentimento sobe. Por isso diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E sobe e aceita. O que eu dizia que era muito profundo, irmão Maurício, é quando fala o próprio Senhor dizendo: eu porei minhas leis. Ele vai pôr as suas leis. Lembre que além das 2 tábuas de pedra que foram escritas no passado, 2 tábuas de pedra, além daquelas 2 tábuas que era chamado os 10 preceitos da lei, ali fala leis. A lei da saúde vai ser também posta na mente. A lei de todo ser. E vai ser imprimida também, conforme está escrito, no coração do homem. Não só não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tome o nome do Senhor Deus em vão, não apenas lembra do sábado, honra pai e mãe, enfim, todos os mandamentos, não apenas esses que o Senhor vai escrever em seu coração, por mais que esteja referindo-se em especial a esses, mas também outras leis, como eu disse aqui, porque transgredir um item no que diz respeito à saúde é como se estivesse transgredindo a lei de Deus. Então, aqueles que tiverem na mente a lei de saúde também, estiver escrita no coração, esses certamente serão bem-aventurados. Esses não vão pecar contra Deus, porque o coração e a mente está ali o dedo de Deus. Glória a Deus. A gente fecha elas. Então, porém minhas leis em sua mente. Eu entendo isso aqui como a questão da razão. Coração, o sentimento, né? De onde afloram os sentimentos. A gente diz assim: pense com a mente, não pense com o coração. Não use apenas o sentimento. Não deixe o sentimento tomar a dianteira. Porque erra. Às vezes a gente tem uma verdade e tem um sentimento. Aí a pessoa escolhe o sentimento. Cai. Agora, se for um sentimento santificado, aí vai. Verdade. Então, porém minhas leis em sua mente, razão, e escreverei em seu coração, sentimento. Será santificada a mente, a razão e o coração, os sentimentos. Aí todos vão para o mesmo canal. Tá? Aí então o Senhor diz: serei o seu Deus. Ele é nosso Deus quando as suas leis estão na nossa mente e no nosso coração. Quando o nosso caráter está de acordo com o dele. Ou pelo menos está sendo santificado. Jesus chama de irmãos, não é só os que já alcançaram a perfeição, não. Ele chama de irmãos aqueles que estão, como o irmão costuma dizer, né? Estão galgando, né? Estão galgando a santificação, estão subindo a escada. Está ali no processo lutando e subindo. O Senhor chama de irmãos. Tanto o que santifica como os que estão sendo santificados. Aí o Senhor diz: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando o caráter estiver se assemelhando ao dele. Tá? Então o desejo do Senhor é tomar conta aqui, ó, para que todo o nosso ser seja transformado e usado para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar?